ideias e novos caminhos para o estado do Rio. Está no ar o podcast Pensa Rio, da Casa Firjan. Olá, bem-vindos ao Pensa Rio. Eu sou Nathani Borges, especialista de ambientes de inovação da Firjan e alterno ao lado da Júlia Zardo a apresentação desse podcast com debates entre academia, sociedade civil, empresas e governo. A ideia aqui é ouvir especialistas, pensadores, empresários, técnicos e gestores públicos para que possamos traçar novos caminhos e alternativas para o desenvolvimento do Rio. E com a gente, na condução dessas conversas, também está José Luiz Alqueres, que é presidente do Conselho Estratégico da Casa Firjan, que nos acompanha na curadoria dos convidados e na discussão sobre os assuntos tratados. Hoje nós vamos retomar aqui no Pensa Rio o episódio Pluralidades e Riquezas dos Subúrbios do Rio. Seguem então na conversa o professor Rafael Matoso, que é historiador e organizador do livro Diálogos Suburbanos, Identidades e Lugares na Construção da Cidade, e também Vicente Loureiro, arquiteto e urbanista e autor da obra Tempo de Cidade. O debate recomeça então com mais uma pergunta do Alqueres. Eu passo então para o Rafael um pouco refletir em que medida essa questão, vamos chamar assim, da força cultural dos subúrbios pode ser o vetor de redução dessas desigualdades. Porque eu vou te dizer, na minha geração, ia-se pouco ao subúrbio. Você falou que veio para o centro quando fez o curso vestibular. Eu conheci o subúrbio bastante bem quando recém-formado. Foi naquela época, 65, 66, de intensa construção de conjuntos habitacionais, e trabalhando primeiro um órgão que era a Fundação da Casa Popular, que foi sucedido pelo Serfal, Serviço Federal de Habitação e Urbanismo. Começamos a avaliar toda aquela experiência do período getulista nesses conjuntos que ainda existem, alguns por todo o subúrbio, na época alguns muito degradados e outros muito direitinhos. Mas eu era um fenômeno em termos dos meus colegas. Era um cara que sabia ir até Campinho, sabia onde era a estrada do Mendanha, ninguém sabia. Quer dizer, como usar a cultura para levar as pessoas a terem esse sentido de apropriação do conjunto do espaço urbano. Teria algo a sugerir aí, fora a sua utilíssima plataforma já? Eu acho que é muito interessante, né, fazer esse diálogo aqui. Ele produz uma série de reflexões, acho que são muito bacanas de a gente fazer aqui coletivamente. E eu já vou pegar até um gancho na própria etimologia da palavra, né? A gente fala de cultura, mas esquece que cultura vem do colere, né? Colere, que significa, etimologicamente, guiar para fora de si mesmo, né? Então, se a gente for remeter à própria origem, né, latina da palavra, a gente vai entender que educar, o educare precisa sair de si, você precisa sair para fora de si para entender esse colere, essa cultura, isso que germina, né, isso que produz, que vem da mesma raiz etimológica de cuidar, que vem da mesma raiz etimológica de cultuar, né? Então a gente precisa cuidar, a gente precisa cultuar a nossa sociedade, principalmente a maioria dessa população que vive nos subúrbios cariocas. Eu acho muito bacana você falar, como arquiteto, que você começou a ir ao subúrbio, que você não conhecia, e é uma realidade. É muito recente, né? E eu falo isso porque eu estou terminando um doutorado no ProUrb, no UFRJ. É muito recente, e conversando com os próprios alunos, esse processo de pensar, de planejar a cidade, né, a partir dos subúrbios. Esse processo de fazer a gente, né, identificar que precisa sim de investimentos, de que esses investimentos, né, vão produzir outros desdobramentos, vão gerar renda nesses lugares. Eu acho que a saída passa pelo campo cultural, mas passa acima de tudo pelo reconhecimento da potencialidade desses subúrbios. A gente tem muito pouco dado ainda sobre os subúrbios, e olha que a gente está com defasagem de dados, né? O nosso último censo foi de 2010, então a gente precisa realmente
que esse censo novo saia para que a gente possa avaliar, né, não só os subúrbios, como a região metropolitana como um todo, e pensar em projetos que sejam eficientes em todos os sentidos. A gente estava falando de transporte aqui, historicamente falando, o trem é fundamental, mas o transporte no entorno da Baía de Guanabara, o transporte marítimo, era mais fundamental ainda, né? Eu moro hoje em dia no Engenho Novo. Se eu for lembrar que historicamente se pegava o Porto de Inhaúma, que era um dos portos mais importantes da cidade do Rio de Janeiro, até meados do século XVIII, XIX, se a gente for pensar que esse Porto de Inhaúma dava num canal, né, que pega o rio Iacaré, que a gente conhece como Jacaré, mas do Tupi vem do Iacaré, do Sinuoso, que vinha cortando, né, e chegava até o Engenho Novo onde eu tô, ao antigo Engenho Novo de Nossa Senhora da Conceição, onde a produção era por rio, escoada, e depois pelos vários trapiches da região portuária da Baía de Guanabara chegava até o centro e inclusive ia para fora do centro. A gente pode citar o Vicente, a própria importância do Porto Estrela, do Porto de Iguaçu, né, seja o Porto Velho, do Porto Novo. É muito importante que a gente retome inclusive esse processo de revitalização da Baía de Guanabara, né, de revitalização cultural, de revitalização turística. A gente está falando de uma região que tem um potencial turístico enorme. A gente tem mais faixa litorânea juntando a Baía de Sepiti e o entorno da Baía de Guanabara do que a orla do que a gente compreende como Zona Sul em expansão, né, para a Barra da Tijuca. Então é muito importante que a gente, de fato, reconheça e atue para que a gente possa planejar e executar ações, né? Eu não gosto muito da palavra revitalização, porque ela tem uma série de problemas, né? Mas acho que para que a gente possa, de certa forma, dar subsídios suficientes para que a capacidade produtiva dessas áreas volte a crescer. A gente está falando de uma região que tem um potencial turístico gigantesca. Você citou, por exemplo, a própria Serra do Mendanha, que é subaproveitada no seu potencial turístico, né? A gente pode falar do potencial histórico. A Igreja de Nossa Senhora da Apresentação de Irajá tem lá no seu frontão de pedra o ano de edificação de 1613. É uma igreja colonial das mais antigas do Brasil. E as pessoas não vão lá visitar e conhecer essa história. Sequer a Igreja da Penha, que é um patrimônio bem mais reconhecido, as pessoas têm acesso, frequentam, têm outras atividades que elas possam exercer a partir disso. Se você for ver o Ecomuseu de Santa Cruz, a Ponte dos Jesuítas, né, que é um patrimônio fundamental do período colonial, cadê o investimento no potencial turístico dessas regiões, na produção, né, de novos roteiros, na formação de guias? Agora Madureira se tornou, pelo município, felizmente, uma área de interesse cultural. Mas será que é só Madureira nos subúrbios que produz esse interesse cultural de tantos e tantos lugares que a gente pode citar, né? Senão a gente vai continuar preso às velhas estruturas. Senão, infelizmente, a gente vai falar de trem, mas vai esquecer que grande parte da população de São Gonçalo, um dos municípios mais populosos do Rio de Janeiro, fazem um deslocamento perverso, né, pela Manilha, pela Ponte Rio-Niterói, muitas vezes para chegar no centro do Rio de Janeiro, que ainda é, por mais que a gente diga que não, ainda é um local que atrai mão de obra continuamente. Os trens da Supervia ainda deslocam, né, diariamente mais de 750 mil pessoas. Então, a gente precisa sim, eu concordo muito com o que o Vicente falou e com o que o Alqueires trouxe, a gente precisa sim criar elementos de investimento nas potencialidades locais, né, para que esse transporte sejam por outros vieses que não necessariamente essa insistência que a gente tem, né, com o modal rodoviário. Aí você vai e faz essa obra gigantesca na Avenida Brasil para botar, né, o BRT e nada se resolve efetivamente. O BRT tem 10 anos de atuação e com todas as críticas que a gente pode fazer, ele não resolveu de maneira alguma o problema do deslocamento da grande parte da população dos subúrbios cariocas. Então, eu acho que a gente precisa sim investir nesse potencial cultural. A maior parte das escolas de samba da cidade do Rio de Janeiro, que movimentam, né, milhões, estão nos subúrbios. A gente deve criar e fomentar centros turísticos, atividades de lazer. A gente precisa de mais espaços verdes, a gente nos subúrbios, que é a área de menor cobertura verde da cidade do Rio de Janeiro. A gente precisa de mais praças públicas, de equipamentos, né, do mobiliário urbano que possibilitem a gente se apropriar desses espaços, né? A gente precisa cuidar desse nosso potencial, dos patrimônios naturais que a gente tem e dos patrimônios materiais que estão caindo aos pedaços. A gente tem uma casa do Capão do Bispo, né, que é uma sede de engenho de fazenda ali em Del Castilho, do lado do Norte Shopping, tombada pelo IFAM, que está caindo aos pedaços. A gente tem, para dar um outro exemplo aqui, perto desse ramal ferroviário que eu moro, a casa do Quintino Bocaiúva. A gente vai fazer 133 anos de proclamação republicana e o Quintino Bocaiúva foi um agente fundamental desse processo.
e a casa dele é tombada, né, pela prefeitura há 2 décadas e está invadida, e está caída, literalmente tombada, né? Então a gente precisa sim, na minha perspectiva, estimular, né, essa potencialidade local. Eu participo do Viradão Cultural Suburbano, uma ação que começou em 2019, onde a gente ficou claro para esses coletivos que se reuniram que a gente não tinha cultura, atividades culturais como a gente queria nos subúrbios. Né? E aí a gente começou a reivindicar isso, e a gente hoje em dia faz uma atividade cultural de ocupação de 48 horas, com dezenas de artistas, sem nenhum real do poder público. O Parque Madureira, que foi isso aqui que a prefeitura fez há 10 anos atrás, hoje em dia vai ver o que ele movimenta, né, em termos de comércio, em termos de especulação imobiliária no entorno da região, em termos de ocupação e atividades culturais. Então, com muito pouco, eu tenho certeza que a gente tem condição de promover um crescimento muito significativo desses espaços que a gente aqui entende como, né, subúrbios, periferias ou áreas baixadas ou áreas que não são privilegiadas pelo poder público, infelizmente. Rafael, sim, possivelmente sem saber, você tocou numa corda muito sensível aqui para mim, que é o Parque Madureira. Eu, quando presidente da Light, doei aquelas terras todas que corriam debaixo de umas torres de transmissão da Light ao município. Compactamos a linha, que ocupava 100 metros, na ocasião acho que ao longo de 2,5 km ou 3,5 km, por uma rede mais moderna, que ocupava só 10 metros, e pôde-se assim criar o terceiro maior parque, numa área que eu me lembro de passar ali, na fase de projeto, você olhava para o alto, olhava do alto, era assim um mar de lajes, sem um pé de árvore. E aquilo, como você disse, mudou, fez um novo centro de referência. E mudou, acho que para melhor, a qualidade de vida de muita gente. Por isso é que eu acho que é necessário a combinação de uma política de investimento com várias políticas de apoio cultural. Concordo com você. Não é botar dinheiro do Estado, talvez, mas é dar condições de segurança, num transporte adequado, para que essas várias cidades, né, quando a gente estuda aí urbanismo, o conceito vem lá de Aristóteles, né, que a grande cidade ideal é a junção de várias pequenas cidades. É um conceito muito forte, que chega até o conceito de superquadra, usado em Brasília, depois de ser usado muito na Rússia, que é a ideia que Vicente colocou também, muito importante, da descentralização dos serviços. Minha família veio bastante cedo para Copacabana, na década de 20, antes de construção do Copacabana Palace. Eu ainda passei a infância e juventude indo ao dentista na cidade. Você vê, não tinha nem isso. É igual a moça que vai fazer nebulização lá não sei aonde. É que todo mundo tem dente. Copacabana já era totalmente ocupada, inclusive com edifícios, muitos já surgindo. Ipanema e Leblon também totalmente urbanizados, de casas. As pessoas tinham que ir à cidade. É claro que hoje em dia há campo para descentralizar e há campo muito maior com as facilidades de comunicação. Mas eu acho que a gente trocou as ideias básicas aqui. Eu queria, antes de passar a palavra para considerações finais para Vicente, para você, perguntar a Nathalie se tem alguma pergunta aí. Sabe que assim, eu acho que o Vicente e o Rafael leram aqui o meu roteiro, porque eles responderam tudo que eu estava pensando em perguntar, mas eu acho que até para a gente fechar de uma forma assim, bem positiva também, o Rafael já trouxe aqui vários pontos do subúrbio que é legal visitar.
E eu queria, Rafael, que de repente, eu vi que também na plataforma vocês colocaram lá a batata de Marechal, o que, que mais aqui, a barraca da Jane. Se tem mais alguns pontos que tu sugere para que eu e quem está ouvindo possa visitar no final de semana, né? E a mesma pergunta eu faço para o Vicente em relação à Baixada Fluminense. O que, que eles têm, o que, que vocês têm de dicas aí para gente? Vou aproveitar aqui e agradecer demais a participação. Para a gente é um prazer muito grande falar dos subúrbios, né? Há 2 décadas aí eu venho pesquisando individualmente o subúrbio e percebendo que cada vez mais essa pesquisa tem que ser coletiva, né? Assim como eu peguei um trabalho de décadas anteriores, né, de professores como, né, o próprio Nelson da Nóbrega Fernandes, o professor Joaquim Justino dos Santos, como eu peguei um trabalho de uma série de arquitetos importantes, como Robert Peckman, que já tinha estudado os subúrbios, né? Então é importante, como o próprio Antônio Pedral Sampaio Lins, pessoas que já vinham pesquisando a fundo a história dos subúrbios, é importante que a gente hoje em dia dê continuidade a esse trabalho e entenda que uma série de coletivos tem se mobilizado cada vez mais para conseguir o reconhecimento da sua história do lugar, daquilo que Pierre Nora falava que era tão importante, né, da preservação da memória coletiva, aquilo que Milton Santos chamava das rugosidades, né, entender esses espaços importantes da cidade. Então, a gente sempre traz aqui como elemento importante desse processo mergulhar a fundo, né, ir em loco, conhecer toda a pluralidade suburbana. E aí, o que não faltam são atividades importantes, lugares interessantes para a gente conhecer. Eu, né, poderia aqui deixar como dicas, acho que fundamentais, ocupar esses espaços públicos que estão disponíveis para que a gente possa conhecer no subúrbio. Então, eu acho fundamental, né, frequentar o Parque Madureira. Madureira agora está em evidência, então vamos a Madureira, vamos na Feira das Brecholeiras, vamos na Feira das Iabás, vamos conhecer a Praça Paulo da Portela, onde tem o Quilombo Urbano, a Guibara do Dudu, com mais de 40 anos de história e resistência cultural ali. Vamos conhecer o Buraco do Galo, a Portelinha, vamos conhecer Oswaldo Cruz, né, e mergulhar na história da centenária Portela, que vai completar, né, no ano que vem 100 anos de história. Vamos conhecer, né, o Império Serrano, seus mais de 75 anos de história, a quadra da Mangueira. Vamos também aproveitar e mergulhar mais fundo ainda nesse tecido urbano da cidade e conhecer a história de Santa Cruz, importantíssima, reconhecida agora como o segundo bairro imperial da cidade, né? Você pode conhecer lá a história do hangar do Zé Pelim, você pode conhecer a história, né, da Fazenda Real de Santa Cruz, onde a família imperial, né, residia e onde Dom Pedro I saiu para proclamar a independência do Brasil. Então, nesse bicentenário da independência tem muito para falar. Vamos revisitar o Museu Nacional, que acaba de ser reinaugurado, né, em sua fachada, mas que precisa ainda muito da nossa ajuda para que ele possa voltar a existir depois, né, daquele tragédia que aconteceu em 2018, há 4 anos atrás. Então, a cidade, ela tem que ser democrática, né? Essa perspectiva, usando o gancho da literatura, de que a cidade é partida, como diria Zueni Ventura, eu não concordo. A cidade, ela deve ser, de certa forma, né, serzida, deve ser porosa, deve ser integrada, e eu acho que é por aí que a gente precisa pensar, e eu acho que todo mundo deve ir lá mergulhar e achar o que tem que conhecer. Vai lá na plataforma Subúrbio Mobilizações Sociais, pesquisa a comensalidade, a gastronomia suburbana, pesquisa esses lugares como a própria Igreja de Nossa Senhora da Apresentação de Irajá, uma das mais antigas dos subúrbios cariocas, e vamos conhecer. E vamos também valorizar os agentes, né, locais de subúrbios. Vamos fazer atividades com uma série de guias de turismo locais que levam as pessoas para conhecer e fomentar, né, o turismo e a economia nos subúrbios. Então, eu termino aqui essa conversa de hoje muito feliz em saber que a gente está aqui pensando e produzindo novos capítulos dessa cidade, que, como, né, já foi dita, tem ruas e almas encantadoras, mas não só rua, né? Tem casas, tem florestas, tem espaços afins que a gente pode conhecer e deve conhecer. E lembrando que a história do subúrbio está aí para a gente pensar, problematizar, escrever, contar, né, e conhecer. Gente, muito obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui participando desse podcast, dessa troca de ideias aqui com vocês. Bom, eu creio que das formas de patrimônio que, né, coexistem no território, aqui na Baixada também nós temos exemplares significativos, né? Assim, para ficar restrito aqui ao território da Baixada, eu acho que do ponto de vista do ambiente natural, a reserva biológica do Tinguá, né, é um equipamento importante, né? Foi dali que nasceu a rede de águas das chamadas Linhas Pretas, que abasteceu a cidade do Rio de Janeiro numa crise lá atrás, uma obra dirigida pelo engenheiro
Paulo de Fronten, né, uma obra fantástica, que foi realizada num prazo curtíssimo, e as estações de captação estão lá na íntegra, funcionando ainda que hoje tenha uma contribuição pequena no conjunto metropolitano, mas ainda funcionam plenamente, e são relíquias, e além disso, né, aquele conjunto, né, daquela reserva biológica impressionante, e que ainda como excedente, né, produz água, né, com uma participação, ainda de valor dentro do abastecimento da região metropolitana. De outro lado, a gente tem também alguns parques já municipais, de escala municipal ou estadual, no Parque de Nova Iguaçu, na divisa com Mesquita, né? Tem um outro em Caxias. Então, são parques naturais, né? Expressivos, que também guardam importante, né, registro da Mata Atlântica, né? E também têm visitas regulares. Então, no campo do ambiente natural, é isso. No ambiente construído tem muita diversidade, além das construções lá do período colonial, do início da colonização, né, onde as vilas se estabeleceram, tanto ao redor do Porto de Estrela como do Porto de Iguaçu, né, e ainda tem registros dessa época, né, bastante reduzidos, mas ainda existem, né? Existem também igrejas espalhadas pelas diversas freguesias da época, né? Igrejas também do século XVI, muito, muito importantes, tombadas, inclusive, pelo patrimônio histórico. Existe também as fábricas, né? A arquitetura fabril, que chegou também implantando cidades ou arranjos urbanos importantes, no caso de Paracambi, né? Da Fábrica Brasil Industrial, o caso de Magé, onde inclusive surgiu o sindicalismo no Brasil, né? Não foi em São Paulo, né? Foi em Magé. Então, tem esses exemplares, né, de arquitetura fabril e do arranjo ao redor dela também são muito importantes. Há ainda algumas estações de trem também desse período de implantação da rede ferroviária por aqui pela região, que foram preservadas, uma recém-restaurada, que é aqui em Nova Iguaçu, em Tinguá, precisamente em Tinguá, mas há outros exemplares e que são importantes. O Paracambi também tem uma muito interessante, a Peri tinha uma muito, 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 muito interessante, que pegou fogo recentemente, após ter sido também restaurada. Mas, enfim, no ambiente construído, né, no patrimônio construído, melhor dizendo, a gente tem essas coisas, e mais recentemente também da arquitetura moderna, residências, hospitais, escolas, né, da metade do século passado, né, também alguns edifícios, né, as cidades, né, principalmente Nova Iguaçu, né, começou a se verticalizar. Tem uns exemplares muito interessantes desse período da arquitetura. Então, do ponto de vista do patrimônio construído, há muito que ver também, e de muita qualidade. E do patrimônio mais imaterial, ou mesmo material, mas fruto da convivência das pessoas, há muita coisa relativa à religiosidade, à gastronomia e a manifestações culturais e comportamentais muito interessantes. A gastronomia tem crescido muito nas atividades, né, desse campo, e guarda assim, alguns endereços muito interessantes, algumas oportunidades muito interessantes, uma gastronomia bastante variada, né, em várias partes da região, de caráter mais popular, uma pegada mais popular, mas muito rica, né, muito, muito, muito bem feita. Então, tem muitas opções, desde cachorro-quente de rua, que tem um famosíssimo aqui, até restaurantes já estabelecidos que guardam tradição de 40 até mais 50 anos de porta aberta, fornecendo refeições, né, atravessando já quase, um caso mais antigo, aqui também localizado na Nova Iguaçu, um bar, um restaurantezinho que funciona já já vai fazer quase 100 anos. Então, isso são coisas importantes, né, que ajudam a construir
a ideia de um lugar. E aí, além disso, as outras manifestações presentes na cultura popular, né, das festas de Felizes de Reis e outros assemelhados que nessa região existem e resiste bravamente. O bate-bola, são coisas assim que tem uma presença muito forte aqui, para além das pessoas que fazem, né, dizem que são os trabalhadores da cultura, os operários da cultura, constroem coisas muito interessantes aqui no campo da música, da dança, no campo do teatro. Acabamos de ter um festival de teatro em Contraste, a 20ª edição. Temos um festival de dança que está indo para a 30ª edição. Coisas assim, vigorosas, que recebe gente do Brasil inteiro, né, para participar, enfim, coisas que... E do esforço das pessoas. Temos cineclubes muito ativos, o Mate Coangu, em Caxias, o de Austin, o Comendador Soares também tem um movimento interessante nesse campo, gente fazendo cinema. Então, eu creio que... E um movimento também de artes plásticas chamado o Imaginário Periférico, que tem artistas assim, brilhantes, de primeira prateleira da arte brasileira, sem dúvida nenhuma. Tem obras significativas já plantadas em museus importantes do Brasil e fora. Então, é uma cena muito interessante, muito rica e que vai ser cada vez mais valorizada. Eu acho que há um movimento de olhar para a periferia que está se modificando, e essas coisas vão vicejar, já vicejam, já acontecem, mas vão vicejar no sentido de serem mais vistas, de serem mais percebidas, tanto do ponto de vista da qualidade quanto da importância que tem para a formação mesmo do senso de gostar do lugar, de ter orgulho do lugar, que eu acho que a arte, a cultura tem um papel muito, muito, muito significativo nisso. Outro dia mesmo, algum tempo atrás, o jornal Globo fez uma matéria interessante com dois jovens de Japeri, que aprenderam música na igreja e que eram dois jazzistas de altíssimo nível, né, muito jovens, mas assim, virtuosos, nascidos assim desse trabalho que acontece aqui, né, nas igrejas, que acontece nas escolas, né, na formação dessa gente que tem na cultura a forma de se expressar e de ajudar a construir essa identidade periférica cada vez mais orgulhosa, cada vez mais altiva. Bem, nós tivemos aqui nesse podcast hoje uma chance relativamente rara e ímpar, e que eu espero que não permaneça assim, de agir integrando a cidade, se não na dimensão que nós gostaríamos de vê-la integrada, pelo menos nessa dimensão propositiva. E uma integração através do grande vetor cultural, em todas as suas riqueza e diversidade, mas também através de uma política mais judiciosa de investimentos públicos. A força do Rio vai estar nisso, na unidade e multiplicidade, ser plural na sua diversidade, e chamar atenção para essa riqueza. Enquanto me lembro, houve uma época que se falava muito inglês, que New York era um melting pot, quer dizer, uma panela de fusão de várias culturas. Até que começou-se a dizer que, muito pelo contrário, a riqueza de Nova York estava em ter os italianos, em ter lá o Chinatown, ter os irlandeses, ter os judeus, ter os porto-riquenhos. E a partir daí surgiram manifestações, ter o Harlem, as manifestações mais, vamos dizer, não só diversas, mas às vezes as combinações dessas culturas todas, em toda a sua diversidade. Nós não somos, assim, plurinacionais, mas o Brasil ele traz diversidades culturais
muito grandes e que, quando chegam no Rio, elas se combinam numa cara cultural do Rio. O Anselmo Góes, que é um grande jornalista, diz: o Rio de Janeiro é a única cidade que não tem um Chinatown. É uma cidade onde o presidente do Supremo Tribunal Federal desce e, na portaria, estabelece uma conversa animada com o porteiro do seu prédio, o porteiro do prédio vizinho, sobre o campeonato de futebol, sobre o clima ou sobre a política mesmo. Há, nos nossos traços culturais, uma visão que eu diria de horizontalizar acessos, de aproximar pessoas, mas não é uma coisa que, pelo lado público, a gente tenha visto muitas oportunidades nessa linha. As oportunidades são sempre de segregar em projetos segregativos. E hoje nós tivemos aqui uma aula realmente da importância disso a partir desse novo, não vou dizer novo, mas dessa reflexão sobre o subúrbio e sua presença na cidade. Muito obrigado a todos e eu passo a Nathani para os avisos finais. Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Foi um debate, uma discussão muito rica. E essa foi a parte 2 do episódio Soft Power, Pluralidades e Riquezas dos Subúrbios do Rio. A gente sempre recebe perguntas, críticas e sugestões aqui para o podcast. Então, se você tem algum tema, pode enviar para casafirjan@firjan.com.br com o assunto Pensa Rio, ou ainda acessar o Instagram @casafirjan, onde você pode conferir toda a agenda de conteúdos da casa. E também não deixa de seguir ou favoritar esse programa aqui no seu agregador de podcast. Até a próxima edição!